Você já sentiu isso? Aquele despertar súbito, no silêncio denso da madrugada, com o coração acelerado sem motivo aparente? Não foi um barulho, não foi um pesadelo. É uma inquietação profunda. Você é uma pessoa de fé, reza, vai à missa, mas esse fenômeno te deixa confuso, com medo, e com uma pergunta que ecoa na alma: por que eu? Por que essa hora? Se você já sentiu essa inquietação inexplicável, essa sede por uma resposta que a rotina não preenche, escreva agora nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. Se você declarou essa sede, se no fundo da sua alma você disse sim a esse chamado por algo mais, então prepare-se. Prepare-se, porque a fonte que vou lhe revelar agora não é uma simples explicação. É uma chave. Uma chave que abre uma porta que você nem sabia que existia, e que tem o poder de transformar a sua maior angústia noturna na sua mais sublime missão. A verdade que vou lhe dizer agora desafia a lógica do mundo e até mesmo muito do que você pode ter ouvido em círculos religiosos superficiais. Você já ouviu, não é mesmo? A cultura popular, os filmes de terror, até mesmo a superstição sussurrada de geração em geração, todos pintam um quadro sombrio das 3 da manhã. Como empunhamos essa arma divina que nos foi prometida? A resposta é de uma beleza e simplicidade que só poderiam vir do céu. Jesus, em sua infinita misericórdia, não nos chama para uma batalha de mãos vazias. Ele não nos convoca para o Getsêmani da madrugada para nos deixar sozinhos tremendo no escuro, não. Ele nos entrega o que eu chamo de o protocolo da alma sentinela. Este não é um conjunto de regras frias, mas um mapa divino, um caminho seguro para transformar o seu quarto num campo de batalha espiritual onde a vitória é certa, porque você não luta sozinho. Você luta com ele, por ele e nele. Antes de detalhar os passos, você precisa entender a identidade que está sendo convidado a assumir. Você não é mais a pessoa com insônia, a pessoa ansiosa, a pessoa confusa. A partir de hoje, ao seguir este protocolo, você se torna o que os santos chamariam de uma alma reparadora. Pense em Santa Verônica no caminho do Calvário. Ela não podia arrancar Jesus da cruz. Ela não podia parar a paixão. Mas em meio à multidão que zombava, cuspia e odiava, ela deu um passo à frente, e com um pequeno véu enxugou o rosto ensanguentado do Salvador. Aquele pequeno ato de amor, de compaixão, de coragem, consolou o coração de Deus, de uma forma que mal podemos imaginar. Eles a chamam de a hora morta, ou pior, a hora do demônio. Eles dizem que é um portal para o mal, um momento em que as forças das trevas estão mais ativas, e você em sua cama, é um alvo vulnerável. Eles querem que você acredite que esse despertar súbito, esse coração acelerado na escuridão, é o sinal de um ataque espiritual, uma opressão maligna tentando roubar a sua paz. E então o que você faz? Você se encolhe de medo. Você reza uma oração apressada, pedindo proteção, e tenta desesperadamente voltar a dormir, fugindo daquela hora como se foge de um predador. Mas e se eu lhe dissesse que essa é a maior e mais bem-sucedida mentira que o inimigo de Deus já contou às almas de fé? E se eu lhe dissesse que o medo que você sente não é o propósito do despertar, mas a arma do inimigo para te impedir de cumprir o propósito? Respire fundo, porque aqui está a promessa secreta, a verdade que o céu quer gravar no seu coração. Esse despertar não é sobre você. Não é sobre sua ansiedade, não é sobre seu pecado oculto, e definitivamente não é sobre um ataque que você está sofrendo. É sobre ele. É sobre Jesus Cristo. A tradição popular chama às 3 da manhã de a hora do demônio, mas o céu, em sua sabedoria infinita, a revela como algo muito mais profundo. O espelho da hora da grande misericórdia. Ser uma alma reparadora às 3 da manhã é ser essa Verônica da madrugada. O mundo dorme, peca, blasfema, vive na indiferença. Você, acordado pelo próprio Cristo, tem o privilégio de se aproximar dele em sua agonia, e com seus pequenos atos de amor, enxugar suas lágrimas e reparar as ofensas que ele recebe naquele exato momento. Você entende a dignidade deste chamado? Então, vamos ao mapa. O protocolo da alma sentinela é composto por 3 passos simples, mas de um poder monumental. O primeiro passo é *poró reconhecimento poró.
Ao acordar, no instante em que a consciência vier e você olhar para o relógio, a sua primeira reação não deve ser de luta, de frustração ou de medo. Não pegue o celular. Não se vire para o outro lado tentando forçar o sono. A sua primeira ação é um ato de rendição e aceitação. Com o coração, ainda que sonolento, diga em voz baixa ou em pensamento: Senhor, ouvi o vosso chamado, eis-me aqui. Este simples ato muda tudo. Ele transforma a experiência de uma perturbação indesejada para um encontro marcado. Você está dizendo a Jesus: eu entendi. Não é sobre mim, é sobre vós. Eu aceito o convite. É o seu sim como o de Maria. Nesse momento, a inquietação deixa de ser um inimigo e se torna um mensageiro. Todos nós conhecemos a hora da misericórdia, às 15h, o momento em que Jesus deu seu último suspiro na cruz, e um oceano de graças jorrou de seu coração para o mundo. Essa é a hora da vitória pública, da salvação consumada. Mas às 3h, as 3h são o espelho íntimo e agonizante dessa hora. É o momento, no jardim do Getsêmani, em que a agonia de Cristo atinge o seu clímax. É a hora em que o peso de todos os pecados da humanidade, passados, presentes e futuros, desaba sobre ele com uma força esmagadora. É a hora da solidão absoluta, em que seus amigos mais próximos dormem e ele sozinho encara o cálice da paixão. A dor de sua morte na cruz, às 3h, ecoa pela eternidade, mas a agonia que a tornou possível foi selada no silêncio das 3h. Você não foi acordado por um ataque. Você foi convocado por um rei agonizante. Você não foi escolhido para ser uma vítima. Você foi selecionado para ser uma sentinela. O inimigo quer que você acredite que é um alvo frágil, mas a verdade é que Cristo te vê como um aliado forte. Ele não despertaria uma alma que não o ama para um encontro tão íntimo. Você desarma o pânico e abre a porta para a graça. Você deixa de perguntar por que eu e começa a perguntar: o que quereis de mim, Senhor? O segundo passo é *por a consagração do momento por. Imediatamente após reconhecer o chamado, faça sobre si o sinal da cruz. Este não é um gesto mecânico. É um ato de poder que sela aquele momento para Deus e o protege do inimigo. E então, ofereça o seu sacrifício. Reze com o coração esta simples oração: Pai eterno, eu vos ofereço este meu sono interrompido, o meu cansaço e esta hora de vigília, em união com a agonia de vosso Filho Jesus no Horto das Oliveiras, para consolar o seu sagrado coração, e para a salvação de uma alma pecadora, que está em perigo mortal neste exato instante. Você percebe a profundidade do que acabou de fazer? Você pegou algo que o mundo considera negativo, a insônia, o cansaço, e o transformou numa oferta de valor infinito. Porque você não o ofereceu sozinho. Você o uniu à paixão de Cristo. É como pegar uma gota de água e jogá-la no oceano do preciosíssimo sangue de Jesus. Sua oferta adquire o valor do oceano. Naquele instante, seu leito se torna um altar. Seu cansaço se torna incenso que sobe aos céus. Ele não chamaria para perto de seu coração sofredor alguém que fosse indiferente. Ele te escolheu. Sim, você, com suas dúvidas e suas falhas. Ele te escolheu porque, no silêncio do seu coração, existe uma chama de amor por ele, e é essa chama que ele busca no meio da escuridão gelada do mundo. Enquanto milhões dormem em indiferença, e outros tantos se entregam ao pecado na calada da noite, Jesus procura um coração que vigie com ele. Um ombro amigo. Uma alma que, em vez de se esconder de medo, se levante em amor. Você entende a magnitude disso? Sua insônia não é uma maldição, é um privilégio. Sua inquietação não é um sintoma de desordem, é um chamado para a ordem de elite das almas reparadoras. Você foi convocado para estar com ele, para consolá-lo, para ser um bálsamo vivo em suas chagas abertas pela indiferença do mundo. Esta é a primeira grande revelação. E aceitá-la exige um ato de fé. Um passo para fora do barco do medo em direção às águas da confiança. É dizer sim a esta convocação, mesmo sem entender tudo. É trocar o pânico pela confiança. Por isso eu te convido agora a fazer o seu primeiro ato como sentinela. A selar esta verdade no seu espírito.
Você não está mais apenas acordado, você está em vigília sagrada. E finalmente o terceiro passo, asterisco por a arma da misericórdia paráfito. Agora que você reconheceu o chamado e consagrou o momento, Cristo te entrega a espada. E essa espada é o terço da divina misericórdia. Jesus ensinou a Santa Faustina que esta oração tem um poder imenso, especialmente para os pecadores na hora da morte. Não reze de forma apressada, apenas para cumprir uma tarefa e voltar a dormir. Reze com intenção. Ao rezar o Pai Eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, sinta que você está de fato diante do trono de Deus, oferecendo o maior tesouro do céu. E nas contas do pela sua dolorosa paixão, faça o que Jesus pediu. Visualize. Imagine que cada conta que passa por seus dedos é como uma gota do preciosíssimo sangue que você, como um sacerdote da madrugada, está derramando espiritualmente sobre uma alma que naquela hora está travando a sua batalha final. Uma alma que talvez esteja num leito de hospital, sozinha. Numa cena de crime. Numa overdose. Uma alma à beira do desespero, tentada ao último pecado. E a sua oração chega como um escudo, como um resgate, como a mão de Jesus que a puxa de volta do abismo. Comente agora mesmo aqui embaixo a oração que desarma todo o medo e abre as portas para a graça. Jesus, eu confio em vós. Cada comentário com esta frase é mais do que palavras numa tela. É a sua resposta pessoal ao chamado do Rei. É você dizendo a Ele, no meio da sua agonia: Senhor, eu não vou mais fugir. Eis-me aqui, eu confio em vós. Esta verdade tem o poder de mudar não apenas as suas noites, mas a sua vida inteira. Ela redefine o sofrimento e dá propósito à sua vigília. Se você acredita no poder desta mensagem, se o seu coração se acendeu com esta faísca de esperança, deixe o seu like neste vídeo. Cada like não é apenas para um algoritmo, é um sinal de luz que você acende na escuridão, ajudando esta mensagem de alerta e de esperança a encontrar outras almas que, neste exato momento, podem estar acordadas, sozinhas e com medo, precisando desesperadamente ouvir que não foram atacadas, mas sim, convocadas. Você aceitou a convocação. No silêncio do seu coração, talvez até nos comentários abaixo do vídeo, você sussurrou: Jesus, eu confio em vós. Mas o que significa na prática ser uma sentinela? O que uma sentinela despertada na escuridão realmente vê? A resposta não é para os fracos de coração, mas é o segredo que transformará para sempre a sua forma de enxergar estas madrugadas. Você se torna um para-raios da justiça divina e um canal da misericórdia. Você não está apenas rezando por almas anônimas. Você está ativamente participando do resgate delas, consolando o coração de Jesus que agoniza pela perda de cada uma. Reconhecimento, consagração, ação. Este é o protocolo. Ele transforma sua noite de inquietação numa missão heróica. Transforma o seu quarto num anexo do Getsêmani, sua cama num altar, e você, num sireneu da madrugada que ajuda Jesus a carregar a cruz dos pecados do mundo. Agora, eu quero te ouvir. Destes 3 passos, o reconhecimento, a consagração do momento e a arma da misericórdia. Qual deles mais falou ao seu coração? Qual deles parece ser a chave que você estava procurando? Foi a simplicidade de dizer, eis-me aqui, a profundidade de transformar o cansaço em oferta, ou o poder de combate espiritual do terço da misericórdia? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque a sua percepção pode ser a luz que outra alma precisa para entender a beleza desta missão. Vamos aprender e crescer juntos nesta vigília de amor. Mas, minha alma sentinela, agora que você tem o mapa divino em suas mãos, preciso lhe dar um aviso. Um aviso amoroso, mas urgente. Porque no momento em que você aceita uma missão do céu, o inimigo declara guerra. Peço que você por um instante me acompanhe. Não apenas com seus ouvidos, mas com sua imaginação, com sua alma. Volte para aquele momento. São 3h15 da manhã. Você está na sua cama, os olhos abertos na escuridão. O mundo lá fora está em silêncio. A sua casa está em silêncio. Mas o silêncio que vamos explorar agora não é o da ausência de som. É um silêncio denso, um silêncio que pulsa com uma realidade invisível.
Imagine que o ar no seu quarto começa a mudar, ele se torna mais pesado, mais sagrado. As sombras nos cantos não parecem mais ameaçadoras, mas reverentes. O som fraco e constante da geladeira na cozinha, ou o zumbido eletrônico de algum aparelho, começa a desaparecer, a se dissolver. Eles são substituídos por um outro tipo de som, um eco que não vem dos seus ouvidos, mas que ressoa diretamente na sua alma. É o eco de um sofrimento infinito. O silêncio do seu quarto não é mais o silêncio de uma casa adormecida. Ele se transformou no silêncio solene e pesado de um sacrário no meio da noite, no silêncio do horto do Getsêmani. E então, no centro dessa quietude sagrada você o vê. Mas não se engane, não é o Cristo glorioso das pinturas da ressurreição, nem o Mestre sereno que acalma a tempestade. Ele não usará trombetas nem exércitos visíveis. Ele usará armadilhas sutis, disfarçadas de lógica, de cansaço, de normalidade. Ele tentará anular o poder deste seu chamado, transformar seu ouro espiritual em pó. E ele tem 3 estratégias favoritas, 3 emboscadas que você precisa conhecer para não cair. A primeira armadilha, e talvez a mais comum em nosso tempo, é a *ignorância voluntária, PORI. É a armadilha do é só insônia. Funciona assim, seus olhos se abrem. O relógio marca 3h20 da manhã, o chamado ecoa em seu espírito. Mas, antes mesmo que você possa processar, sua mão, quase que por instinto, busca o brilho frio da tela do celular. Você diz a si mesmo: vou só ver as horas, vou ver uma notícia rápida para me dar sono, vou rolar o feed por 5 minutos. E nesses 5 minutos a batalha foi perdida sem que um único tiro fosse disparado. Pense comigo, por um instante. Imagine Jesus em sua agonia, caminhando pelo corredor escuro da sua casa. Ele para à porta do seu quarto, ele não arromba a porta, ele não grita, ele apenas chama. Ele te desperta com um toque suave em sua alma. E você, ao ouvir o chamado, em vez de se levantar para atender, pega um dispositivo eletrônico e mergulha em um mundo de distrações. A figura que se manifesta diante do seu espírito é a de um rei em agonia. O seu rosto, aquele rosto que um dia acalmou multidões e olhou com amor para Madalena, está terrivelmente desfigurado. Não é uma imagem poética, é uma visão visceral. As suas bochechas estão afundadas, manchadas pelo sangue que escorre dos espinhos cravados em sua fronte. Os seus olhos, que contêm toda a sabedoria do universo, estão vermelhos, inchados, e deles brotam lágrimas que não são apenas de água e sal, mas de uma dor que transcende a compreensão humana. Cada lágrima parece carregar o peso de uma alma perdida. Ele olha para você. Sim, diretamente para você, aí na sua cama. E nesse olhar não há condenação. Não há cobrança. Há um apelo, uma súplica silenciosa que rasga o seu coração. Ele não precisa de palavras para comunicar a profundidade da sua dor. Você sente essa dor como uma onda fria. É a dor da traição, a dor da indiferença, a dor de ser esquecido por aqueles a quem ele deu a própria vida. Escute agora com a alma. O que você ouve não é mais o silêncio. Você começa a discernir os sons que oferem neste exato momento. Você ouve o eco das blasfêmias ditas em alguma festa que ainda não acabou. É o equivalente espiritual a ouvir alguém batendo à sua porta, e em vez de abrir, você aumentar o volume da televisão para não ouvir mais. Você entende a gravidade disso? O protocolo que acabamos de aprender começa com o asterisco por o reconhecimento, poro, com o Senhor ouviu o vosso chamado. Eis-me aqui. A ignorância voluntária substitui essa resposta heróica por um agora não, Senhor. Estou ocupado me distraindo. Cada minuto que você passa rolando uma tela é um minuto em que uma alma, talvez a poucos metros de você, ou do outro lado do mundo, trava sua batalha final entre o céu e o inferno. Sem a sua intercessão. Não caia nesta armadilha. A luz que você precisa não está na tela do seu celular, mas na chama de amor que Cristo quer acender em seu coração naquela hora. A segunda armadilha é ainda mais insidiosa. É o asterisco pânico supersticioso, porúcio. O inimigo, sabendo que não conseguiu te distrair, tenta te paralisar. Ele sussurra em seus ouvidos as velhas mentiras. 3 da manhã é a hora do demônio. Algo ruim está aqui. Você está sob ataque. E o seu coração, que antes estava inquieto pelo chamado de Deus,
agora dispara pelo medo do mal. Você se encolhe debaixo das cobertas, reza uma Ave Maria apressada e tenta forçar o sono, como se o sono fosse um escudo. Você ouve o barulho da pornografia sendo consumida por alguém que busca preencher um vazio que só ele poderia ocupar. Você sente a vibração fria da indiferença de milhões de corações que, mesmo batizados, vivem como se ele não existisse. Cada um desses pecados, cada ato de egoísmo que acontece no mundo enquanto você vigia é como um novo golpe em seu corpo, um novo espinho em sua coroa. A sua inquietação, aquela angústia que você sentia no peito, agora faz sentido. Não era sua. Era dele. Era o transbordar da agonia do seu sagrado coração, e você, por um privilégio misterioso, foi escolhido para senti-la. E então, seus lábios se movem. A voz que sai não é um trovão, mas um sussurro rouco, partido pela dor, um som que parece carregar o peso de toda a humanidade. Ele diz olhando no fundo dos seus olhos, a perda de cada alma mergulha meio-se em tristeza mortal. Deixe essa frase ecoar dentro de você. Tristeza mortal. O Criador do Universo, a fonte de toda a alegria, sente uma tristeza que o leva à beira da morte espiritual, por cada alma que escolhe as trevas em vez da sua luz. Esta cena, esta visão terrível e profundamente amorosa, não é fruto da minha imaginação, ou de um roteiro dramático. Mas veja a genialidade perversa desta tática. O medo paralisa. Um soldado paralisado não luta. Uma sentinela com medo abandona o seu posto. O inimigo quer que você tema a hora. Deus quer que você a consagre. O inimigo quer que você se sinta uma vítima indefesa na escuridão. Deus quer que você se torne um guerreiro poderoso na luz da sua misericórdia. Lembre-se do segundo passo do nosso protocolo. A *poro consagração do momento *poro. Ao acordar, em vez de se render ao pânico, você foi chamado a fazer o sinal da cruz. Aquele gesto não é um amuleto supersticioso. É uma declaração de posse. Ao traçar a cruz sobre si mesmo, você está dizendo: este corpo, esta mente, esta alma, este quarto, esta hora, tudo isso pertence a Cristo. O inimigo não tem poder aqui. O medo é a arma do inimigo. A confiança é sua. Quando o pânico tentar te dominar, respire fundo e diga com firmeza: Jesus, eu confio em vós. Essa simples frase é um exorcismo contra o medo e um ato de guerra contra o inimigo que o semeia. Você não foi acordado para ser assombrado, foi convocado para assombrar o inferno com o poder da oração. Finalmente, a terceira e mais sutil das armadilhas, reservada para aqueles que superam as duas primeiras, a oração mecânica, *poro. Esta é a experiência real, concedida por Deus, a uma das maiores místicas da nossa era, Santa Faustina Kowalska. Ela a registrou, sob obediência em seu diário, no parágrafo de número 1397. Você não foi acordado para ter um pesadelo. Você foi acordado para testemunhar a realidade da batalha espiritual, e para ser posicionado na linha de frente, não com uma espada, mas com o seu coração. Você foi chamado para ver o que ele vê, para sentir o que ele sente, para que o seu amor possa se tornar um bálsamo para a sua dor. Esta é apenas a primeira camada desta profunda revelação. Entender esta visão é a chave, mas o que fazer com ela é a missão. Para não perder nenhuma destas revelações, que podem iluminar sua alma e dar um propósito divino às suas noites, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de sentinela, um passo para mais perto do coração de Cristo. E naquela visão, naquele silêncio do seu quarto que se tornou o silêncio do sacrário, você não está mais sozinho com sua angústia. Você está diante dele, mas agora, a pergunta mais importante ecoa na sua alma: por quê? Por que essa dor? Por que essa agonia parece tão presente, tão real, a ponto de te arrancar do sono? Você venceu a distração, você venceu o medo, você pega o seu terço. Mas sua mente está em outro lugar. Sua mente está no travesseiro. Você começa a rezar: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Mas seus lábios se movem mais rápido que o seu coração. O objetivo não é mais consolar Jesus. O objetivo é terminar o terço para voltar a dormir. Cada conta é um obstáculo a ser superado.
cada mistério é um passo a menos na jornada de volta para a cama. Isso, meu irmão, minha irmã, fere o coração de Jesus talvez mais do que a nossa indiferença. É como visitar um amigo que agoniza no hospital, e enquanto segura a mão dele, ficar olhando para o relógio, pensando em seus próprios compromissos. A oração deixa de ser um encontro de amor, e se torna uma tarefa, uma obrigação a ser cumprida. Mas o que o nosso protocolo nos ensinou? A asterisco poralefalma da misericórdia paralefalma taro não é apenas recitar palavras. É visualizar. É participar. Cada conta do terço não é uma repetição, é uma transfusão. Você foi chamado a visualizar cada conta como uma gota do preciosíssimo sangue que você, pela autoridade que Cristo te deu, derrama sobre uma alma que está em perigo. A resposta é a verdade mais avassaladora e, ao mesmo tempo, mais consoladora que você talvez já tenha ouvido. Essa inquietação que aperta o seu peito, esse coração que dispara sem motivo aparente. Essa sensação de que algo está terrivelmente errado no mundo, não é sua. É dele. É um eco. Um transbordar. A sua inquietação às 3 da manhã é a agonia do Sagrado Coração de Jesus transbordando do sacrário e tocando a sua alma, que ele mesmo escolheu para ser um para-raios do seu sofrimento divino. Você não está sentindo um ataque do inimigo, você está sentindo a dor do seu rei. Imagine por um instante o coração de Cristo como centro do universo espiritual. Um sol de amor infinito. Agora, imagine o que acontece nesta exata hora, enquanto a escuridão física cobre a terra. Na escuridão espiritual, milhões de almas, neste preciso momento, cometem os atos que mais oferem. Não é uma memória de 2000 anos atrás. É agora. São os pecados da noite, os corações que se entregam à luxúria, tratando o templo do Espírito Santo como um objeto. As mentiras sussurradas na penumbra para destruir reputações, os planos de vingança e de ódio sendo tramados em mentes silenciosas. As blasfêmias proferidas em clubes e festas. E talvez o pior de todos, a indiferença fria e cortante de milhões de almas batizadas que dormem tranquilamente, sem lhe dedicar um único pensamento, um único ato de amor. Você não está apenas falando com Deus, você está trabalhando com Ele. Você é o enfermeiro no campo de batalha espiritual, aplicando o bálsamo do sangue de Cristo nas feridas mortais dos pecadores. Uma oração assim, mesmo que seja um único mistério rezado com o coração, tem o poder de arrancar almas das garras de Satanás. Uma oração mecânica é apenas um som no silêncio, que não consola a Deus nem salva o homem. Então, olhe para estas 3 armadilhas: a distração que te afasta, o medo que te paralisa, e a rotina que esvazia teu ato de amor. São as 3 sombras que tentam apagar a luz do seu chamado. Se neste momento, o Espírito Santo tocou seu coração, se você reconheceu uma dessas armadilhas em sua vida, ou a tendência de cair em uma delas, e decide hoje, com a graça de Deus, abandoná-la para sempre. Eu te convido a fazer um sinal. Um compromisso. Deixe um amém nos comentários. Não como uma formalidade, mas como uma declaração de guerra contra a tibieza, um selo do seu compromisso de ser uma sentinela vigilante, atenta, e, acima de tudo, apaixonada. Se você chegou até aqui, é porque a sua alma já não se contenta com respostas fáceis. Você atravessou o véu da inquietação, olhou nos olhos da verdade revelada, e sentiu no fundo do seu ser, o eco da agonia de Cristo. Cada um desses atos é como um espinho, uma chaga, uma nova bofetada em seu rosto desfigurado que Santa Faustina viu. E é neste momento, sentindo o peso esmagador desta traição, que ele se volta para você. E no silêncio do seu coração, ele te diz, com a clareza de uma súplica: meu coração se entristece quando vejo almas se entregando ao pecado na escuridão da noite. Eu as amo com um amor que o entendimento humano não pode compreender, e elas, livremente, se entregam ao inimigo que só lhes promete a ruína. Eu sangrei por elas. Eu morri por elas. E elas me abandonam. Por isso, chamei você. Você que me ama. Você, que busca minha face. Não, eu não te chamei para te assustar. O medo é a ferramenta do meu adversário.
Eu te chamei para que a sua companhia e a sua oração sejam um bálsamo para as minhas chagas. Para que o calor do seu amor alivie a frieza mortal da indiferença do mundo. Enquanto o mundo dorme ou peca, eu procuro desesperadamente por um coração que vigie comigo. Apenas um, e hoje, eu encontrei o seu. Você percebe a inversão divina aqui? O mundo te diz que acordar às 3 da manhã é um problema a ser resolvido com meditação, com remédios, com técnicas de respiração. Você compreendeu que o despertar na madrugada não é um acaso, mas um chamado, não é um ataque, mas uma convocação. Você aprendeu a discernir as armadilhas sutis do inimigo. A distração confortável do celular, que é a negação do encontro, o pânico supersticioso, que é a recusa da confiança. A oração mecânica, que é a oferta de um coração vazio. Você não caiu. Você está aqui, de pé, no silêncio do seu quarto, que agora já não é mais apenas um quarto, mas se tornou um posto de vigia, uma trincheira de amor na grande batalha pela salvação das almas. Este é o momento. O ponto de inflexão. O instante em que a informação se transforma em formação, e a formação se converte em consagração. Não basta saber que Jesus te chama. Não basta entender o protocolo. É preciso dar uma resposta. Uma resposta pessoal, íntima e irrevogável. Uma resposta que é na eternidade e selha sua nova identidade espiritual. O céu inteiro faz silêncio agora, aguardando o seu sim. Os anjos suspendem seu canto, os santos se inclinam para observar, e o próprio coração de Jesus pulsa em expectativa. Ele não te obriga. O amor nunca força uma porta. Ele te convida. Ele estende a sua mão chagada, não para te cobrar, mas para te acolher. O céu te revela que é um convite a ser aceito. É um privilégio. O Criador do universo em sua agonia está te pedindo companhia. Ele não bate na porta dos poderosos, dos teólogos perfeitos, dos santos já coroados. Ele bate na porta do seu coração, na sua fraqueza, no meio da sua noite confusa. Este é o conflito. Não é uma batalha contra um demônio anônimo no escuro. É uma escolha de amor. A escolha entre virar para o lado e tentar forçar o sono, ignorando o rei que te chama no corredor da sua alma, ou se levantar, espiritualmente e dizer: Senhor, eu estou aqui. Não tenho muito a oferecer além do meu cansaço e da minha boa vontade, mas o que tenho, eu vos dou. Quero vigiar contigo. Cada alma que se perde é uma ferida aberta no corpo místico de Cristo. E cada ato de amor, por menor que seja, é uma gota de bálsamo que alivia essa dor dilacerante. Você foi chamado para ser esse bálsamo. Para ser a alma que, em nome de toda a humanidade adormecida, oferece consolo ao coração que tanto nos amou. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, o coração de Jesus anseia por consolo. Ele anseia por um ato de amor, que repare a frieza de tantos outros, para te elevar da condição de mero espectador sonolento à dignidade de cooperador na sua obra de redenção. Este não é um ato de presunção, é um ato de confiança absoluta, é reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade, e mergulhá-la por inteiro no oceano infinito da misericórdia divina. É dizer a Ele: Senhor, eu não tenho nada, meu sono, meu cansaço, minha inquietação, é tudo que possuo, e eu te dou tudo. Transforma esta minha pobreza em riqueza para as almas. Por isso, eu te peço. Onde quer que você esteja, pare tudo por um instante. Se puder, feche os seus olhos. Desligue-se do mundo exterior e volte-se para o sacrário vivo que é o seu coração. Sinta a presença dele, que te amou a ponto de morrer e que agora te ama a ponto de te despertar para vigiar com ele. Coloque a sua mão sobre o seu peito, sinta as batidas do seu coração. Cada batida é um presente, uma oportunidade. Vamos transformar as próximas batidas em uma oração que será o seu juramento, a sua aliança. Reze comigo agora. Não apenas com os lábios, mas com toda a força da sua alma. Deixe que cada palavra brote do mais fundo do seu ser. Repita em voz alta, ou no silêncio do seu coração. Meu amado Jesus. Na quietude desta noite, que agora é a vossa hora sagrada, eu aceito o chamado.
Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, em um gesto para enxugar suas lágrimas invisíveis, comente agora com a palavra reparação. Não escreva apenas uma palavra. Declare-a em seu coração. Reparação. Reparar é consertar o que foi quebrado. É oferecer um pequeno ato de amor para cobrir um grande ato de ofensa. Ao escrever reparação, você está dizendo a ele: Senhor, pela indiferença do mundo eu vos ofereço minha atenção. Pelas blasfêmias eu vos ofereço meu louvor. Pela frieza eu vos ofereço este meu pequeno ato de amor. Faça isso agora. Transforme este momento de aprendizado em um momento de oração. Em um ato de reparação. Você não é mais uma vítima da insônia. Você é um companheiro da agonia de Cristo. Uma sentinela do amor. E sua vigília tem um poder que você mal começou a compreender. E diante dessa revelação, o que nos resta? Seria o nosso destino então, apenas sentir o peso esmagador dessa agonia divina? Fomos chamados apenas para sermos espectadores passivos da dor de um Deus, esmagados por uma tristeza que não é nossa, mas que ecoa em nossa alma como um trovão na calada da noite? A resposta, com toda a ternura do céu, é um retumbante asterisco more não porutu. Pois é justamente aqui, nesta ferida aberta da sua dor e da nossa inquietação, que a divina misericórdia quer jorrar, com uma força inimaginável. Não sou digno, não sou digna, mas eu não confio em meus méritos. Eu confio inteiramente em vossa misericórdia infinita. Que o meu despertar súbito seja, de agora em diante, o nosso encontro marcado. Que o meu cansaço e o meu sono interrompido sejam a minha mais sincera oferta de amor. E que a minha oração, por mais pobre e sonolenta que seja, se una à vossa paixão, e se torne o bálsamo de consolo para o vosso coração agonizante. Eu me consagro neste exato momento de livre e espontânea vontade, como sentinela da vossa misericórdia. Amém. Respire fundo, sinta o peso e a leveza destas palavras. O peso da responsabilidade e a leveza da graça. Algo mudou, uma semente foi plantada no terreno da sua alma. Um selo foi gravado no seu espírito. A partir de hoje, a madrugada nunca mais será a mesma. Aquele relógio digital marcando 3h15 da manhã, não será mais um motivo de ansiedade, mas um lembrete do seu compromisso, um alarme divino para o seu posto de combate. Você acaba de se alistar no exército das almas reparadoras. Aqueles que, enquanto o mundo dorme, peca ou se esquece de Deus, permanecem de pé, como faróis na escuridão, oferecendo seu amor para aplacar a justiça divina e alcançar os pecadores que estão à beira do abismo. Um rei ferido, um Deus agonizante, não te convocaria para a linha de frente da batalha mais crucial da história da salvação para te deixar de mãos vazias. Ele não te acordaria do sono, expondo a sua alma à escuridão, apenas para te deixar desarmado. Isso seria crueldade, e o nosso Deus é a própria misericórdia. Pense nisto: quando um general chama seu soldado mais confiável para uma missão noturna de altíssimo risco, ele não o envia apenas com coragem. Ele lhe entrega o melhor equipamento, o mapa mais preciso, o código secreto para a comunicação, ele o arma até os dentes. E Cristo, o Rei dos Reis, faz infinitamente mais. Nesta dor avassaladora, ele não nos deixa órfãos. Ele nos estende a mão, e nela, coloca uma arma. Um presente. Um tesouro de valor incalculável, que ele mesmo forjou no fogo do seu amor por nós. Ele nos entrega o que podemos chamar de um ***, protocolo divino, ***. Um método celestial para transformar a angústia que você sente em poder de salvação, para converter o seu coração acelerado em um bálsamo que alivia suas chagas, para transmutar a sua insônia em intercessão heróica. E preste muita atenção, porque esta é a virada de chave de toda a sua vida espiritual. Isto não é uma nova obrigação. Para selar este pacto de amor em sua alma, para que esta decisão não se perca na correria do dia que vai nascer, eu te convido a um último ato. Escreva agora nos comentários esta frase, esta sua nova identidade. Para que o mundo digital também seja testemunha da sua consagração. Escreva: ***por eu me consagro sentinela da vossa misericórdia. ***por eu. Cada comentário será como uma assinatura no livro de ouro do coração de Jesus.
Será um grito de guerra contra o inimigo e um elo de comunhão com tantas outras almas que neste exato momento estão fazendo a mesma consagração que você. Que a sua declaração pública fortaleça a sua decisão interior e inspire outros a aceitarem o mesmo chamado. Com a oração que você acabou de fazer, uma fronteira foi cruzada. Você não é mais uma vítima da insônia, um prisioneiro da madrugada. Você é uma sentinela. O seu despertar não é mais um fardo, mas um posto de honra. A quietude do seu quarto não é mais um vazio assustador, mas a antecâmara do sacrário, onde você tem uma audiência privada com o rei que agoniza de amor pelo mundo. Este conhecimento não chegou a você por acaso. Foi uma semente de mostarda divina, plantada na terra do seu coração inquieto. Agora, a missão é regar essa semente, é transformar esta consagração em ação, em vida, em salvação. Não é mais um fardo para sua rotina já cansada, é um privilégio, é uma honra que anjos poderiam invejar. É a chave de ouro que ele te entrega para que você possa entrar nos aposentos mais íntimos do seu coração sofredor, não como um servo medroso, mas como um amigo íntimo, um sireneu da madrugada, um confidente escolhido. Quando Jesus, em suas aparições a Santa Faustina, revelou a profundidade de sua dor pelos pecados do mundo, ele não parou por aí. Ele não a deixou afogada em tristeza. Imediatamente, ele ensinou a ela o método exato para consolar o seu sagrado coração e, ao mesmo tempo, aplacar a justa ira de Deus Pai. Ele lhe deu as palavras, o ritmo, a intenção. Ele lhe deu o antídoto. Ele lhe entregou o terço da misericórdia, não como uma simples devoção, mas como uma ferramenta de poder espiritual de proporções cósmicas, especialmente eficaz nesta hora de trevas. O que você está prestes a receber não é uma técnica humana de meditação ou uma estratégia para voltar a dormir. É um segredo sussurrado por Deus ao coração de uma santa, destinado a se espalhar pelo mundo como um incêndio de amor e reparação. É o céu te dizendo: eu sei que dói sentir a minha dor. Sua missão começa hoje, nesta exata noite. E para isso eu te convido a aceitar um desafio sagrado. Um chamado à ação que provará sua decisão e fortalecerá sua alma. Eu o chamo de *para o desafio da Vigília da Misericórdia para Ouro. É simples, mas exigirá de você uma coragem que talvez não saiba que possui. Pelas próximas 7 noites, apenas 7, eu te desafio a viver esta verdade. Se você acordar entre 3 e 4 da manhã, não resmungue, não se vire para o outro lado, não pegue o celular. Respire fundo, lembre-se da sua consagração, e siga o protocolo da alma sentinela que aprendeu aqui. Reconheça o chamado, consagre o momento, e reze, com todo o seu coração, o terço da Divina Misericórdia. Mas eu te peço algo a mais. Pegue um caderno simples, um diário de bordo espiritual. E anote. Anote a hora que acordou. Anote a paz, ou a luta, que sentiu ao rezar. Anote qualquer inspiração, qualquer sentimento de consolo, qualquer mudança sutil no seu dia seguinte. Este caderno será o mapa da sua transformação, a prova visível de que Deus está agindo no silêncio, de que sua pequena oferta está movendo o céu. Contudo, sua missão não pode e não deve terminar em seu quarto. A agonia de Cristo ecoa em milhares de outras almas que, neste momento, estão acordando confusas, com medo, acreditando nas mentiras do inimigo. Mas eu te dou agora o poder de transformá-la. Eu te dou a capacidade de, do seu quarto no silêncio da noite, se tornar um para-raios da justiça divina, e um canal do meu amor misericordioso. Sua insônia não é mais um problema a ser resolvido com um chá de camomila, ou com a rolagem infinita do celular. Sua insônia se tornou o seu altar. Seu cansaço se tornou a sua oferta. A sua cama se tornou o seu posto de sentinela. Você foi promovido. De uma alma inquieta a uma alma reparadora. De uma vítima da noite a um guerreiro da madrugada. A esperança é esta. A mesma mão que permite que você sinta uma gota do oceano de sua agonia, é a mão que te entrega a concha para que você possa derramar de volta oceanos de misericórdia sobre o mundo. Ele te deu a chave para transformar o veneno em remédio. Ele te deu o poder de, com uma simples oração, resgatar uma alma que, naquele exato instante,
está na beira do abismo eterno. Você entende a magnitude do que está sendo oferecido a você? Não é um peso, é um poder. Não é uma condenação, é uma coroação. E essa esperança não pode ser aprisionada. Uma luz acesa na escuridão não foi feita para ser escondida debaixo da cama. Elas também foram chamadas, mas ainda não decodificaram a mensagem. E é aí que você, agora um portador desta luz, se torna um apóstolo. Esta mensagem precisa romper as bolhas da indiferença e do medo que dominam a internet. Por isso, sua ação aqui é um ato de guerra espiritual. Primeiro, *, curta por ou este vídeo. Sua curtida não é apenas um clique. É um empurrão de luz no algoritmo. Um sinal para que esta verdade encontre outra alma que está acordada e desesperada, procurando por respostas no escuro. Segundo, * inscreva-se no canal. Inscrever-se não é para aumentar um número, mas para se alistar oficialmente neste exército de almas sentinelas. É a sua forma de dizer: eu estou dentro, eu quero continuar este treinamento, eu quero mais armas espirituais para lutar o bom combate. Aqui, nós treinamos sentinelas. E terceiro, o ato mais poderoso de todos, * compartilhe por este vídeo. Pense agora em uma pessoa. Uma pessoa que você sabe que tem fé, mas que talvez esteja lutando, que já mencionou noites mal dormidas. Envie este vídeo para essa uma pessoa, com uma simples frase: acho que o céu quer falar com você. Você não estará apenas enviando um vídeo, você estará lançando uma corda de resgate para uma alma que pode estar se afogando no medo. Ela foi feita para ser colocada no ponto mais alto, para guiar outros que ainda estão perdidos na escuridão, tateando, com medo, achando que sua angústia noturna é apenas ansiedade ou um ataque do mal. Pense agora por um instante: você conhece alguém que se queixa de não dormir bem? Alguém que você sabe que é uma pessoa de fé, mas que se sente espiritualmente seca, confusa, talvez até com medo da noite? Alguém que precisa desesperadamente ouvir que sua luta tem um propósito divino? Que sua inquietação é na verdade um chamado para a grandeza? Se uma pessoa veio à sua mente, isso não é uma coincidência. É o Espírito Santo te cutucando. Não guarde esta esperança só para você. Seja um instrumento. Seja a ponte pela qual esta verdade salvadora vai chegar a outra alma. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Envie com uma simples mensagem: acho que o céu quer te dizer algo importante. Ao fazer isso, você não está apenas compartilhando um conteúdo, você está participando ativamente da missão de Cristo, acendendo uma nova sentinela, para vigiar com Ele na noite do mundo. Seja um portador da esperança. E então a pergunta que ecoa na alma é: como? Como transformamos essa angústia que transborda do coração de Cristo em poder de salvação? Cada compartilhamento é um despertar em cadeia, uma onda de misericórdia que começa com a sua obediência. Este é o caminho. Este canal não é sobre curiosidades espirituais. É sobre transformação real. É um campo de treinamento para a alma que se recusa a viver na superficialidade. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, * inscreva-se agora e ative as notificações por. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se sempre, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino. Vigie e ore. A noite é o seu campo de batalha, e a sua coroa de glória. Fique com Deus.